Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre o filme O Irlandês, que é o novo filme dirigido pelo grandioso Martin Scorsese. Esse filme ele é baseado no livro I Heard You Paint Houses, que traduzido para o português ficou como O Irlandês, os crimes de Frank Sheeran a serviço da máfia. Ele foi escrito pelo investigador Charles Brandt. No roteiro a gente tem o Steven Zaillian, que trabalhou no premiadíssima Lista de Schindler e também já fez uma dobradinha com o Scorsese em Gangues de Nova York. No elenco a gente tem nomes grandes como Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Anna Paquin. E quem diria que o Scorsese, que é um grande crítico dos serviços de streaming estarem tomando o lugar do cinema de verdade, que já falou que Marvel não é cinema, estaria fazendo justamente um filme para um desses serviços de streaming pro Netflix. É bem verdade que esse filme não começou assim, ele estava sendo feito pela Paramount, se eu não me engano, e aí quando a Paramount percebeu que a ideia do Scorsese era fazer um filme de 3 horas e meia, ela decidiu que o projeto estava um pouco pretensioso demais, saiu fora e acabou parando o filme lá na Netflix. Só que para aceitar fazer o filme para um lugar que ele tanto criticava, o Scorsese acabou entrando em um acordo com a Netflix e fazendo com que o filme ficasse 2 semanas primeiro exclusivamente nos cinemas para depois ter uma estreia mundial no Netflix. E foi justamente assim que essa que vos fala já viu o filme. Eu fui lá no cinema assistir com a minha mãe. E esse filme é o retorno do Scorsese ao gênero que tanto fez ele ficar famoso lá nos anos 90, com filmes como Os Bons Companheiros, Cassino. É um filme de máfia. E ele vai contar pra gente a jornada do Frank Sheeran, interpretado pelo Robert De Niro, que era basicamente antes um simples caminhoneiro, até ele adentrar o mundo do crime quando ele conhece o personagem do Joe Pesci, o Russell Bufalino, que é quem faz a ponte pra ele acabar indo parar no Jimmy Hoffa, personagem do Al Pacino, que de acordo com o filme, com os americanos, é uma das pessoas mais importantes e influentes dos Estados Unidos naquela época, só que como eu sou americano, eu realmente nunca tinha ouvido falar de Jimmy Hoffa antes desse filme. E se você, assim como eu, não conhece quem é Jimmy Hoffa, ele era um líder sindicalista do Sindicato dos Caminhoneiros, que basicamente, como o filme retrata, era quem detinha todo o poder político por trás dos panos. E pro Irlandês, se tratando de um filme de 3 horas e meia, que faz jus aí ao nome de longa, eu fui preparada. Fiquei sem beber água 3 horas antes do filme pra garantir. Levei lanchinho, levei chocolate, levei pipoca, levei mate, levei água. Só não levei o travesseiro porque eu não queria dormir. E inclusive essa é uma das razões pelas quais eu acho que esse filme funciona tão bem num serviço de streaming, funciona tão bem na Netflix. Porque se você tem preguiça de ir pra um cinema pra ver um filme de 3 horas e meia, porque a cadeira é desconfortável, o espaço é muito pequenininho, né? Tem cinema que parece cadeira de avião, porque você vai querer ir no banheiro, vai perder parte do filme, você vai ficar com fome, vai ficar com frio, com sono. Gente, no serviço de streaming não tem nada disso. Você pode, a hora que você quiser, deu vontade de fazer xixi? Pausa o filme, vai lá no banheiro, resolve essas coisinhas. Ficou com fome, porque afinal de contas, né, a gente deve comer de 3 em 3 horas e o filme tem mais tempo que isso. Você vai lá, pausa de novo o filme, come, faz uma outra pipoquinha. Então, Scorsese que me perdoe, mas o lugar desse filme realmente é o Netflix. E lembra que eu falei que eu fui super preparada pra ver esse filme? Gente, eu não precisava de nada disso. Porque o filme, ele é tão bom, ele te prende tanto, que você até esquece das suas necessidades fisiológicas. Eu levei uma garrafinha de mate pequenininha, de 300 ml, e eu saí com tipo metade da garrafa. Eu esqueci de beber mate, eu esqueci de comer pipoca. A primeira coisa que eu tenho pra falar pra você sobre esse filme é que esse filme é um filme para você e que você vai gostar desse filme. Se você não gosta de filme de máfia, você ainda vai gostar desse filme. Se você não gosta de filme longo, você vai fingir que O Irlandês é uma série e você ainda vai assistir esse filme. Porque realmente fazia muito tempo que eu não ia ao cinema assistir um filme de mais de 3 horas e o tempo passava assim. E por que eu tenho tanta certeza, eu tô falando pra você com tanta convicção que você vai gostar desse filme? Inclusive lembrando que esse filme é a grande aposta da Netflix pro Oscar de 2020. E eu acredito, eu tenho tanta convicção que você vai gostar desse filme, porque no passado o Scorsese ele já foi acusado de glamorizar a máfia, de glamorizar o crime em geral. A gente tem aí Gangues de Nova York, Cassino, Os Bons Companheiros, Os Infiltrados. O próprio Lobo de Wall Street, a gente sempre vê muito o crime nos filmes do Scorsese associados
associadas à riqueza, glamour. Aqui não tem nada disso. O Irlandês, mais que um filme sobre a máfia, é um filme que vai te convencer de que o crime não compensa. É um filme que mostra que aqueles criminosos, quando ficam velhinhos e vovozinhos, de repente quando eles vão repensar a vida, talvez eles tivessem feito algumas coisas diferentes. Talvez eles não tivessem se tornado reis do crime. Então, mais que ser um filme sobre o crime, na verdade o Irlandês é mais um filme sobre pessoas. Sobre pessoas que se arrependem dos seus atos. Pessoas que não ficaram tão satisfeitas com o rumo que a vida delas levou. Eu tô falando isso porque lá no início do filme, a gente já é apresentado de cara ao Frank, o irlandês Sheeran, que é, nessa época do filme, um cara mais de 80 anos que tá morando num asilo e conta pra gente, ele narra pra gente a história da vida dele. E quando o Frank vai contar pra gente a história dele, ele deixa claro, às vezes de forma clara e às vezes de forma sutil, que ele teria feito algumas coisas diferentes. E mais que isso, o filme mostra pra gente que os mafiosos, se eles não morrem por tiros, eles também vão envelhecer. E aí quando você fica bem vovozinho, quando você não consegue mais ser um rei do crime super respeitado, o que te resta são as conexões interpessoais, é a sua família, são os seus amigos. Então o filme ele te convida a fazer essa reflexão, o que realmente é importante na vida. Uma outra coisa que o filme faz que é muito legal é que toda vez que aparece um criminoso na tela, tem uma legenda pra gente falando quando que essa pessoa morreu e qual foi a causa da morte dela. Também mostrando aí de novo que olha só, você tem certeza que o crime compensa? Olha como esse cara morreu. Uma outra coisa que eu já falei também aqui é que eu quebrei minha cara, porque eu achei que eu tava indo ver um filme que eu ia achar maçante em alguns momentos, ou que pelo menos ia ficar bem desconfortável na minha cadeira, porque tem 3h30, e eu não percebi o tempo passando. Eu lembro que em algum momento a minha mãe perguntou que horas eram, e aí tipo, o filme já tinha começado, tinha só 1h, e as outras 2h30 finais passou. Ninguém viu nada. E isso, lógico, é um mérito muito grande do Scorsese. Não é todo diretor que consegue fazer um filme de 3h30 ter uma sensação de tempo de um filme de 1h30. Apesar de ser tão longo, o filme em momento nenhum tem cena de encher linguiça. Ele é tão longo assim porque esse é o tempo que o filme precisa pra te colocar com imersão total nesses personagens, pra te mostrar o lado deles. Então todos os personagens mostrados, eles são muito bem construídos. E isso é muito importante porque a gente tá falando de um filme que todo mundo ali é mafioso, criminoso, bandido. Então o público precisa de determinado tempo para conseguir assimilar a história de vida daquelas pessoas para ter como empatizar com elas. Então, ainda que sob os olhos do Frank, né, o personagem do Robert De Niro, a gente consegue conhecer cada um dos outros personagens coadjuvantes. O filme não acaba e a gente fica pensando, poxa, mas eu não vi muito bem qual era o lado daquela pessoa. Ou, não entendi porque as pessoas estão tão tristes por causa daquele personagem. Ele nem era tão gente boa assim, ele não era tão importante assim. O filme ele quer te mostrar o peso desses personagens e, consequentemente, ele quer que você entenda o peso das escolhas do Frank. Talvez se o filme fosse mais curto, a gente não ia conseguir entender tanto o Frank, entender a dor dele, o remorso dele. Seria um filme muito mais superficial do que o que o Scorsese tinha em mente. E uma coisa muito legal que pode ter nesse filme, e só pode ter porque a gente tá no ano de 2019, é que eles utilizaram CGI, computação gráfica, para rejuvenescer esses atores. Então o filme, ele mostra pra gente, eu acho que um intervalo aí de uns 50 anos. E antigamente, como não existia computação gráfica para rejuvenescer as pessoas, 2 atores iam ter que interpretar um único personagem. A gente ia ter o Robert De Niro interpretando ele mais velho e um outro ator interpretando na juventude. E a mesma coisa para todos os personagens. Hoje em dia, com esse recurso, isso traz mais fidelização a esses personagens. Traz mais credibilidade também. Porque quantas e quantas vezes a gente já não viu uma série, já não viu um filme que tem isso de 2 pessoas fazendo um único personagem e a gente pensa, pô, mas essa pessoa não tem nada a ver com essa, não são nem parecidos fisicamente, que coisa ruim, que furo. Ou então a gente já não achou esquisito porque parece que quando tem 2 atores interpretando uma pessoa só, o personagem sempre fica com um pouco de dupla personalidade, né? Parece que ele faz coisas que, pô, mas esse cara não agia dessa forma, aquele ator estava interpretando ele de forma diferente. E isso é ruim porque tira a nossa imersão no filme. Com esse recurso maravilhoso, a nossa vida mudou e agora o Robert De Niro, ele pode ter de novo seus 30 anos de idade. A parte ruim disso é que nunca fica 100% perfeito. Então na primeira cena que tem um flashback com o Robert De Niro, e aí
mostra ele super jovem, eu sempre acho que a boca, né, a boca acusa essa utilização desse recurso. Até mesmo em jogos de videogame, por mais revolucionários que eles sejam, sempre tem aquele mexer da boca que torna as coisas mais artificiais. A gente consegue perceber que não é a pessoa falando, a boca ainda não tem os movimentos perfeitos. Mas assim, isso aconteceu comigo. A minha mãe, quando acabou o filme, ela virou pra mim e falou: gente, mas essas pessoas que fizeram a maquiagem desse filme, elas estão de parabéns. Aí eu falei: não, mamãe, então, isso é CGI, é computação gráfica. Ninguém consegue maquiar uma pessoa muito mais idosa e transformar ela numa pessoa de 30 anos, gente. Mas isso foi algo que só incomodou no início. Depois você se acostuma com essa tecnologia, é bem interessante. Depois de um tempo assistindo, eu já tava pensando comigo mesma: nossa, mas eles consertaram ali a boca, eu não tô nem mais percebendo que é CGI. E era. Uma outra coisa bem bacana que esse filme faz e que eu adoro quando as obras fazem no geral, é que o irlandês permeia esses eventos que não são fictícios, mas que são o cerne da trama, com eventos históricos. A gente tem várias situações no filme que lembram a gente do contexto da Guerra Fria. A gente tem o assassinato do Kennedy, a crise em Cuba, Nixon. Eu adoro quando as obras fazem isso. É uma das razões pelas quais eu amava Mad Men. Então isso faz a gente ter uma noção de que, nossa, esse filme é real. Essas pessoas, elas são reais. Estava acontecendo isso quando eles estavam aí envolvidos no crime. Muito bacana. E outro grande ponto super alto nesse filme é justamente o elenco e a interação de todos esses atores. Eles todos estão muito bons. Tem muita química entre eles. Parece que eles são velhos amigos. Todas as falas, punchlines, as piadas, tá tudo muito bem construído. Até porque isso é quase um revival aí dos bons companheiros. A gente tem de novo Robert De Niro, de novo o Joe Pesci. E aí nesse quesito de elenco, algumas curiosidades. O Joe Pesci, tadinho, ele tá já bem idosinho, bem debilitado. Então assim, não é de se esperar que uma pessoa tão idosinha assim, ela esteja aposentada do cinema. Ele já estava aposentado. Ele recusou diversos papéis. Reza a lenda que foram 50, mas eu duvido um pouco. Mas ninguém consegue dizer não pro Scorsese, né? Nem ele. Então ele saiu da aposentadoria pra fazer o papel do Russell. E falando aí no Pesci, é a 7ª vez que o ator trabalha junto com Robert De Niro. Só que, curiosamente, é a primeira vez que ele trabalha junto com Al Pacino. E além disso, você quer saber algo muito estranho? Esse é apenas o primeiro filme que o Scorsese trabalha com Al Pacino. E, gente, quando eu vi isso, eu falei: não, isso tá errado. Não é possível. Porque a gente tem essa noção, né? A galera que faz filme de máfia, todo mundo já deve ter trabalhado com todo mundo. Não é possível que o Al Pacino e o Scorsese nunca tenham trabalhado juntos. Mas sim, isso é verdade. Isso não é fake news, eu conferi. E realmente, demorou aí algumas décadas para esses dois gigantes se encontrarem. Essa também é a primeira vez que o Scorsese e o De Niro trabalham juntos desde Cassino, de 1995. Eu atribuo isso ao fato do Scorsese ter entrado numa fase bem Leonardo DiCaprio, né? Eu não contei, mas eu acho que já tem o quê? Uns 10 filmes? Se não tem 10, acho que tem quase isso. E uma última curiosidade muito legal sobre esse filme é que o título do livro I Heard You Paint Houses, que traduzindo para o português significa Eu ouvi dizer que você pinta casas, o livro tem esse título porque supostamente essas foram as primeiras palavras que o Jimmy Hoffa falou pro Frank Sheeran. Eu não tinha esse conhecimento quando eu vi o filme, então fica aí de olho, assiste ao filme e depois deixa aqui pra gente nos comentários se realmente no filme essa foi a primeira coisa que o Jimmy Hoffa falou lá pro Robert De Niro. Eu acho que sim, porque o Robert De Niro, ele foi uma pessoa que quis muito que o título do filme fosse esse, I Heard You Paint Houses. Só que os produtores, a galera do Netflix, achou que ficaria muito melhor, mais comercialmente viável, se ficasse apenas O Irlandês, que é o apelido que Frank Sheeran tem no filme. Bom, essa foi a nossa crítica sobre O Irlandês. Eu acho que eu me estendi demais, mas eu me empolguei porque esse filme realmente é muito bom. Eu acho que vai ganhar muito Oscar. Anote isso aí que eu tô falando. Lembrando que O Irlandês estreia no dia 27 de novembro na Netflix. Você vai assistir o filme? Já assistiu? Deixa pra gente aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!